É que nós falamos aí do Haddad, do crescimento, né? Esse é um assunto pelo qual eu me interesso, né, vai bem, porque eu tenho uma certa, eu gosto um pouco desse estilo, né, também do Roberto Campos Neto, que ele está sempre parecendo que ele está meio com preguiça, meio mole, né? Tá assim, Blazer. parecendo sempre tomou 2 uísques, está uma coisa mais relaxada, mas não é, né? É um estilo, né? É o jeito dele de ser gatoso, de ser um gato idoso. O meu é outro, né? Então. Aí ele deu uma entrevista à Miriam Leitão do Globo, aliás, uma excelente entrevista. Ela perguntou as coisas que interessam, né? E o Campos Neto fez ali um exercício raro, inclusive, de humildade. Ah, mas ele sempre parece tão fofo, tão humilde. Não, ele não é. Não é nada humilde. Mas também não. Eu também não sou, Arthur, então não ligo. Né? O problema é que precisa ver se acerta ou erra. E ele disse que se erra muito no Brasil. Disse lá, primeiro reconhecer os erros. Acho que os economistas, eu me incluindo, temos errado consistentemente em crescimento há bastante tempo. Diria alguns erros. Uma tese inicial é de que um pedaço estrutural do crescimento está melhor do que a gente imaginava. Em termos de dados econômicos, a gente está bastante distante do que os preços dizem. Ou seja, Valio Bene, nós temos alguns preços no Brasil, por exemplo, juro, né, presidente do Banco Central? Juros. Muito mais altos do que seria razoável, considerando a economia brasileira. Aí diz assim, os preços hoje no Brasil parecem passar uma preocupação muito mais com o futuro do que com os dados correntes. Acontece que futuro depende muito da avaliação de quem faz a projeção, do interesse de quem faz a análise. Porque, afinal de contas, quando se vai elevar ou não a taxa de juro, eles vão ouvir economistas, vão ouvir acadêmicos ou vão ouvir os mercados? Muitos deles interessados em elevação da taxa de juro. Aí ele mesmo disse, eu achei até que era eu que estava dizendo, Valio Bene, mas não. Se a gente olhar os dados correntes, a gente está com um crescimento bom e dados de desemprego bons comparados à América Latina. A gente está com uma inflação um pouquinho acima do centro da meta. Ah, do centro da meta. Aí sim. Mas a gente quer trazê-la para a meta. Não, ok. A parte externa está super bem no Brasil. Acho que os dados estão muito melhores no Brasil do que os preços refletem. Não, é isso. Então vamos parar de alimentar terrorismo. Aliás, vai aqui um puxão de orelha no Gabriel Galípolo, que talvez seja o futuro presidente do Banco Central. Passou a ser agora o Ferrabras dos juros, falando assim, eu mereço esse lugar, hein? Eu não tenho medo de falar em elevar juros, hein? Eu não tenho medo. Ô, Galípolo, precisa saber se precisa aumentar juro ou não, né, cara? Outro dia o mercado viu uma crise, Valio Bene, desesperadora, tudo despencando, os índices, o dólar disparando, e era erro de análise. A Miriam Leitão fez uma pergunta para ele importante. Desde que o BC falou da possibilidade de alta de juros, o mercado passou a apostar nisso. Mas claro, Valio Bene! Ô Valio Bene! Oi. Ô Arthur! Oi. Ô Valio Bene! Se eu estou dizendo, olha, acho que eu vou subir juros, olha, acho que o mercado faz o quê? Ah, não, o Banco Central está mentindo, não vai não. O BC acaba sendo um organizador dessas expectativas? Pergunta a Miriam. Acho eu que ela perguntou, mas acho que ela acha rigorosamente o que eu acho também que é.
A gente sempre disse que se fosse necessário subir os juros, subiria. Mas não lembro de ter falado de alta de juros. Ah, Soninha. Oh, Arthur, Soninha toda pura. Ah. O mercado já vinha colocando um pouco de expectativa de alta na curva. Mas não depende só do mercado. Precisa olhar o cenário daqui para frente. A economia está forte, parte do mercado de trabalho está forte. A inflação em 12 meses bateu 4,5%. Mas vai cair um pouco. E os próximos números vão ser melhores. Assim como vai cair a taxa de juros nos Estados Unidos, o dólar tende a cair no Brasil, né? Mas essa pressão para elevar juros, ele próprio disse, a gente tem uma tese não comprovada, mas com indícios, de que o mercado de trabalho forte está começando a afetar serviços. E aí, essa gente trata o mercado de trabalho no Brasil como se a gente tivesse o desemprego dos Estados Unidos. Deu mó fuá lá, porque o desemprego esperavam que fosse 4,1, veio 4,3. Nosso desemprego aqui está baixo, perto do que já teve, mas está na casa dos 7. Não é? Então, falar em elevação da taxa de juros, como tem falado essa gente do mercado e não sei o quê, com o reforço de declarações laterais do Banco Central, é atuar contra a economia brasileira, contra o povo brasileiro, contra os pobres brasileiros. Lamento ter de dizer assim. E, na verdade, foi o que o Haddad estava falando lá no seminário do BTG Pactual. Será mesmo que nós temos elementos na economia para elevar juro agora, para ter um efeito daqui a 1 ano e meio na economia? Será que a gente precisa disso? Eu tenho a convicção de que não.